Estamos de volta. Olha, agora como chamam, né, nas redes sociais, tem notícias do Bolsomito. Pelo amor de Deus. Bolsonaro foi, assim, tipo ovacionado na Avenida Paulista, né? Cerca de 300 pessoas. Olha aí, nos braços do povo. O que é que está acontecendo? Me explica aí. O STF aceitou uma denúncia contra o Bolsonaro e ele agora vai responder um processo lá por conta de um suposto crime de ódio lá. Ah, a questão lá do Ustra, não é isso? E da Maria do Rosário. Maria do Rosário. A deputada, não é? Isso. Tem muita coisa Tortura contra... e estupro. Isso, tem muita coisa contra o deputado Jair Bolsonaro. Mas o fato, o que eu coloco quando eu pergunto o que está acontecendo, é porque depois desses desdobramentos, o deputado vem conseguindo muito apoio, viu? Em várias cidades do país, não é? Pessoas que estão a favor do deputado, inclusive, para lançá-lo à presidência da República em 2018. Que avanço é esse da direita no país? Isso aí deve ser resultado do governo da esquerda. Resultado desse governo desastroso. O que as pessoas têm visto aí é uma esquerda caviar. Uma esquerda que os seus integrantes vivem na cúpula do partido e do poder, gozando das maiores benesses. Você não vê, Ana, uma notícia do Lula hospedado num hotel que esteja abaixo de 5 estrelas. Você não vê o Lula fazendo um voo, uma viagem em voo de carreira, só em jatinhos particulares. Ou seja, o homem que defendeu a pobreza, que defendeu o trabalhador, hoje carta aí como um milionário. Se foi pobre, não se lembra. Se foi pobre, não se lembra. Então, mas no caso do Bolsonaro, você acredita que ele irá crescer mais ainda? Roberto, eu acredito que sim, porque hoje nós temos aí a facilidade da comunicação. Você vê na internet, inclusive, vídeos de pessoas fazendo a defesa do deputado e, inclusive, pedindo a volta dos governos militares, né? Então, é uma coisa, assim, que nós precisamos ficar atentos, porque o deputado, infelizmente, é partidário, demonstra ser partidário daquela cultura do estupro, o que é uma coisa lamentável, e defende a tortura. Isso é uma coisa impraticável. Mas, com o avanço dessas campanhas e da politização... Mas qual a característica que a população identifica no Bolsonaro que atrai para se filiar a essa corrente? Aliás, esse é um fenômeno que está acontecendo só aqui no Brasil, não, viu? No mundo todo a gente está vendo o avanço da direita conservadora. Eu acredito que seja o radicalismo, exatamente isso que a Ana falou, a direita conservadora e o radicalismo, ou seja, as pessoas que estão se tornando intolerantes por conta do descaso e das agressões à cidadania e ao indivíduo, infelizmente. É como se a esquerda tivesse deixado a coisa sair de controle, não é? E as pessoas querem resgatar um pouco desse controle, né, dessa ordem. É como se a esquerda representasse assim, o caos, a desordem, e a direita resgatasse um pouco dessa ordem, mais ou menos por aí. Nós estamos vivendo uma situação muito difícil, Roberto, quer seja em questões políticas, econômicas e de segurança pública. Bom, olha, está prevista a vinda do Bolsonaro aqui esta semana para Fortaleza, inclusive olha talvez... Aí, você que apoia o Bolsonaro, fique de olho na agenda. Ele vem participar de um seminário aqui. Inclusive com entrada paga, viu? Eu estive vendo na internet aí, cobrando caro, e a gente está vendo se convida o deputado para vir participar aqui do Da Hora, tá? Será um prazer, deputado Bolsonaro. Se o Lula vier também vem para o Da Hora. Venha todo mundo. Nesse dia me convide, por favor, para eu ajudar aqui no E ainda debate. Falando da Lava Jato, né, o PMDB realmente está na mira. Acho que depois do PT, o PMDB é o partido com mais envolvimento, não é isso, gente? Isso. Nas questões da Lava Jato, que fica com 2/3 dessas doações, o partido fica. É um absurdo. De cada R$3 envolvidos na corrupção da Lava Jato, R$2 seriam destinados ao PT. É impressionante a garota. Ao PT não, ao PMDB. Pois é, se divide PT e PMDB. 2 para o PT e 3 para o PMDB? Não, seria, eu me equivoquei. De cada R$3, 2 é para o PMDB, mas sim, boa fatia também vai para o PT. E aí fica a pergunta, quem é que escapa? Ninguém. Todos os partidos, eles... Tem uma pontinha, né? Eles têm essa vontade de se locupetar do dinheiro público, do dinheiro do erário, seu contribuinte, o seu dinheiro que você paga tão caro os impostos para ser revertidos a nada, só a roubo, a corrupção, a pessoas que não têm um compromisso com
a coletividade. E o mais grave é perguntar se os governos perdulários irão fazer alguma coisa pela cidadania. Aí vem a pergunta que você tinha feito, Ana. Quando se fala no Bolsonaro, não será que há uma expectativa da população em resgatar gente honesta? É verdade. Porque, inclusive, Bolsonaro consta como o único que não aceitou propina, né? Nessa história toda. Lhe foi oferecido e ele não teria aceitado. Ana, agora, por falar em pergunta, Roberto, eu aproveito para perguntar aqui para a Ana Villarreal, quando é que o brasileiro vai deixar de fazer política com o objetivo de enriquecer, com o objetivo de enriquecimento? Essa eu não sei responder, não. Pois vamos falar sobre Carlinhos Cachoeira. Sim, ó. Dizem que ninguém quer nem dar uma tornozeleira pro coitado do Carlinhos Cachoeira ir para casa. E ele lamentando que só quer né? Tá em falta. É verdade. Carlinhos Cachoeira, que foi preso semana passada, ele logo, sexta-feira, ele teve o benefício de prisão domiciliar. O desembargador da TRF lá do Rio de Janeiro concedeu esse benefício, o que gerou muita polêmica e reclamação do Ministério Público Federal, que está inconformado, vai recorrer à decisão. Mas, por outro lado, Carlinhos Cachoeira ainda não goza desse benefício por falta de tornozeleira. No Rio de Janeiro, falta dinheiro para tudo, inclusive para isso. Tornozeleira. E a defesa está agora querendo comprar uma tornozeleira para ele. Comprar uma vaquinha. Vamos fazer uma vaquinha lá para... Vocês que são da área jurídica, o que está acontecendo com o judiciário brasileiro? Porque o que se observa é que o próprio judiciário está dividido. Né? O Ministério Público toma uma decisão, os juízes federais tomam outra, o STF toma outra, um prende, o outro solta. Eu acredito que, infelizmente, exista um tipo de politização no Poder Judiciário brasileiro. Eu, particularmente, Ana e Roberto, eu defendo uma reforma no sistema judiciário, no STF, a questão da indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal pelo Executivo, pelo presidente ou a presidenta da República. Infelizmente dá nisso. São as amarras, são os grilhões políticos. Eu não entendo por que é que na mais alta corte do país, para você ser ministro do Supremo Tribunal Federal, o acesso não é feito pelo concurso de provas e títulos. Para você ser juiz de primeiro grau, aqui na Justiça dos Estados ou na Justiça Federal, você tem que entrar por um concurso de provas e títulos. Então, por que na mais alta corte do país o critério é político? Por que não se faz concurso de provas e títulos? É uma das aberrações do Brasil, realmente a mais alta corte do país. Como é que você vai consertar essa situação, Era Ana? preciso que tivesse justamente pessoas mais capacitadas. Não é? Como é que você pode aceitar? Existem denúncias hoje, Clara, com relação ao ministro Dias Toffoli, né? Inclusive, que disse que não passou em um concurso, nada, né? Mas até aí não passar em nenhum concurso e ser não quer dizer que não seja capaz. Para o cargo para o qual ele ocupa, foi pelo critério vigente, pela legislação em vigor. Agora, o que é que acontece? O que é que está sendo denunciado no momento? Que ele, na última decisão que soltou um integrante do governo passado, do governo Bernardo, suspenso, né? da Dilma, por ser do PT, e ele, que foi advogado do PT, era, no mínimo, para ter se dado por impedido. E aí, como é que vai ficar essa situação? Como é que vai ser resolvido aí? Isso sem falar que o STF precisa também, Roberto e Ana, de mudanças em termos de administração, de rotina, de tramitação de processos. São muitos processos que não são julgados. E, infelizmente, isso é um mau exemplo para os estados. Aqui no Ceará também nós temos um questionamento muito sério na Justiça Estadual. Agora mesmo, o próprio Supremo derrubou o aumento imoral das custas processuais aqui no estado do Ceará. Nós temos denúncia de cargos de comissão aqui no Tribunal do Ceará. Coisa vergonhosa também são esses cargos de comissão, tanto no Poder Judiciário como nos poderes executivos. Afinal de contas, para que existem os concursos públicos? E agora as pessoas já estão pedindo, depois da Lava Jato, a Operação Lava Toga, né? Está precisando que seja muito bem-vinda, porque eu tenho certeza, como a maioria dos magistrados, principalmente aqui da Justiça Estadual, que são de boa índole, que trabalham, que são sérios, que são corretos, vão apoiar, porque quem não deve, não teme. Gente, o Senado está em reta final, não é?
para o período para o recesso, né? De recesso, inclusive, aí com essa história de reta final e recesso, o impeachment vai ficando. Vai ficando. Né? Parece que agora só depois das Olimpíadas. Vai encaixar com as Olimpíadas e vai ficar lá para o final de... Enquanto isso, o Renan está dando uma forcinha para a Dilma... Sobreviver, né? Sobreviver, não é mais um suspiro. Mais um suspiro. Hoje, os técnicos da defesa e acusação apresentarão, sob a perícia, as suas considerações dos consultores, os documentos que embasam o pedido de impeachment da presidente. E amanhã, uma audiência pública com 3 peritos e 2 assistentes deverá servir para tirar as últimas dúvidas dos senadores lá em Brasília sobre o trabalho que foi constatado. E na quarta-feira está previsto, segundo o cronograma, aprovado pela comissão, a ida de Dilma à comissão para falar... Será que vai? Dela ou do representante dela, do advogado dela? Está previsto ela... Ela não está querendo encarar o senador Magno Malta, não, viu? O homem é uma metralhadora. Mas talvez ela queira ir, Ana, porque ela está muito distante da mídia, né? Gente, não. Olha, mas assim, eu não terminei ainda, não. A gente vai terminar hoje falando um pouquinho do Temer, não é? Temer deu uma entrevista... há poucos dias, recentemente, a 2 jornalistas, em que disse que não teme, né? Nem um pouco ser chamado de golpista, isso não o incomoda nem um pouco. E também ele foi perguntado sobre como será lá no dia da solenidade, da abertura dos Jogos Olímpicos. Ele foi perguntado quem fica lá como presidente, se é ele, se é Dilma Rousseff, e ele respondeu, eu queria ver um trecho aí, rapidamente, por favor. Eu penso que eu estou no exercício, né? Suponho que a representação se dará pelo presidente que exerce as funções de presidente, né? Eu sei que a sua pergunta está ligada muito à ideia de que a senhora presidente seria também convidada. Eu não tenho nenhum constrangimento, evidentemente, nem teria objeções, né? Eu acho que isso não deve nos preocupar. O que deve nos preocupar o que nós estamos fazendo é dar segurança absoluta para os atletas, para os visitantes que virão ao Brasil. Isso está sendo muito bem equacionado. Basta dizer que eu já fiz a esta altura mais de 4 ou 5 reuniões de toda a equipe que está cuidando disso. Equipe que, aliás, já tem experiência por causa da Copa do Mundo, né? Dos Jogos Pan-Americanos, mesmo da Rio+20. São equipes já preparadas para esses eventos, né? E com isso eu quero dizer que o importante para nós agora não são as coisas no plano pessoal, mas no plano institucional, porque nós temos que pensar que o Brasil estará sendo visto por, dizem, né, cerca de 5 bilhões de pessoas. Então é isso que deve nos preocupar. Eu não vou porque eu protesto por todo o dinheiro público jogado nessas Olimpíadas, a exemplo do que aconteceu na Copa do Mundo, e de uma coisa eu tenho certeza, seja o Temer ou seja a Dilma, infelizmente o que deverá sair lá muito é vaia. Eu também estou achando, eu não vou porque não posso, porque não tenho dinheiro e também porque não iria. E você, Roberto, vai? Olha, independente de quem vai ou não vai, é um tema muito importante para o Brasil. O Brasil está sendo visto em todo canto do país, aliás, do mundo. Tomara que essa Olimpíada seja o mínimo organizada e que não passarmos outros tipos de vergonha. Vergonha já estamos passando, né? Com roubo de material aí de TV, muita vergonha já, mas... O atraso do funcionalismo público, do dinheiro do funcionalismo público no Rio de Janeiro, tem vergonha maior do que essa? Mas no fim das contas, nós somos brasileiros, a gente sempre espera que o nosso país não faça mais feio do que já faz lá fora, né? Na opinião dos outros países, da imprensa estrangeira. Vamos realmente torcer para que tudo dê certo, né? E depois de passado mais esse espetáculo, tentar arrumar a casa, limpar, fazer a nossa faxina aqui dentro, que é para aí sim a imagem do país ficar muito melhor lá fora, porque nós somos brasileiros e merecemos isso, né? Então, boa tarde para vocês, muito obrigada pela participação. Obrigado, Luiz, pela participação, por você ter vindo aqui ao programa. Obrigado, Roberto, muito obrigado, Ana, obrigado à TV União, a todos os telespectadores. Para mim é um prazer, estarei sempre aqui, assim seja convidado. Uma ótima tarde, né, para vocês. Amanhã, novamente aqui, você acompanha o Da Hora com outras notícias quentíssimas. E só para não perder, né, a vez, fiquem com Deus, como diria o nosso querido Walter Bardavil. Guardal. Uma ótima tarde, até amanhã.